Meus queridos irmãos, graça e paz, trazendo hoje nosso estudo sobre a nossa 10ª lição da nossa EBD, editora Betel, revista de adulto. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a família. A família é um projeto de Deus. Hoje vamos trazer o resumo sobre a nossa 10ª lição, que tem como título o relacionamento ideal entre os cônjuges. Trazendo aqui um resumo sobre essa nossa lição, onde está pontuando alguns destaques, algumas observações que se faz necessário para que o casal vivam em harmonia, respeitando as diferenças, respeitando os limites e sendo uma bênção um para com o outro. O nosso textuário está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Nossa verdade aplicada: o marido ele deve amar sua esposa como a si mesmo, e a esposa ela deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça da casa, do casal. A esposa, a mulher, ela tem o seu papel dentro do lar, dentro do casamento. Da mesma forma, o homem tem suas responsabilidades diante da sua esposa. Como Deus falou lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem, pai e mãe, na casa de seus pais, e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e ambos serão um só, porque são duas pessoas juntas, mas o propósito, a partir daí, os objetivos, as metas, é para o bem dos dois, não é de um só. Então tem que haver a mutualidade, a reciprocidade, a confiança, o respeito, o amor, o diálogo, são pontos necessários que se faz observar. Vai ser necessário observar e colocar em prática diariamente no relacionamento conjugal. Os objetivos da nossa lição mostram fundamentos do relacionamento conjugal, explicar pontos que facilitam a harmonia do casal e falar sobre a mutualidade, reciprocidade e a cumplicidade. Não pode faltar em um relacionamento, em um casamento. Nosso texto de referência está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10, 11, 28 e 29, e Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 7. Está dizendo assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então, para que o relacionamento conjugal, para que ele seja duradouro, para que o casamento vá até onde Jesus disse, até onde Deus estabeleceu, até que a morte os separe,
é necessário que os cônjuges observem alguns detalhes na pessoa e, principalmente, em si mesmo. Principalmente em si mesmo. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa função, da nossa responsabilidade, do nosso papel como membro, como parte deste corpo, que é uma só, né? Homem e mulher. E quando estamos falando de casamento, nós estamos falando do casamento biblicamente falando, ok? Homem e mulher, macho e fêmea, casamento monogâmico, um só homem e uma só mulher, entende? Casamento padrão, tradicional, criado, estabelecido e outorgado por Deus. Hoje, a gente precisa nos atentar, né? Falar especificamente, pontuar corretamente, porque existem uniões aí de todos os tipos que se chamam, declaram, dão um nome de casamento, mas a igreja cristã, o cristão, ele tem a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Logo, nós estamos falando do casamento criado, estabelecido e abençoado, que tem a bênção de Deus. Ok? Então, o primeiro tópico da nossa lição: fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal ele só será ideal se ele começar, se ele tiver o amor, se ele tiver a confiança e se ele tiver o diálogo. Amor, confiança e diálogo. Sem esse tripé, ele não prosperará. Amor, confiança e diálogo. E acima de tudo isso, a presença de Deus, né? Que é Deus quem homologa, quem autentica, quem abençoa esta união conjugal, homem e mulher. Se Deus não estiver no centro, as coisas desandam, entende? Então a essência do amor não está em sentimento, mas em atitudes. Tem homens que não conseguem expressar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, ele não consegue expressar seus sentimentos, suas emoções em palavras, mas, né, suas atitudes mostram que ele ama essa esposa, esta mulher. Ele não consegue expressar em emoções, palavras, mas em atitudes. E atitudes falam muito mais do que palavras. Muito mais. Então, moça, mulher, esposa, esposo também, né? Em relação à mulher. Observe as atitudes. As atitudes corroboram, mostram que essa pessoa cuida de você, que essa pessoa se preocupa com você, que essa pessoa está atento aos detalhes. Então, isso é importante, né? Muitas vezes, novamente, não consegue, não tem essa facilidade de expressar em palavras, mas as ações demonstram que você tem uma pessoa que te ama, que cuida de você, né? Então, fundamentos do relacionamento conjugal é um relacionamento onde existe o amor. E o amor, ele não se mede, não se pesa, não se qualifica. Amar da boca para fora, sem atitudes que comprovam o amor, não tem sentido algum. Então, observe as atitudes e você vai perceber se essa pessoa gosta de você, te ama, te respeita,
e valoriza o seu relacionamento. Não adianta amar com palavras, dizer eu te amo, e as atitudes mostrarem outra coisa, através das atitudes decepcionar. Entende? E aqui para os homens, a maioria das mulheres, ela não está querendo apenas ou só presentes. As mulheres, antes de tudo, ela querem o carinho do homem, do seu esposo. Ela quer a atenção, ela quer a presença, a proteção, o reconhecimento. Estas são responsabilidades que Deus deu ao homem como sacerdote do lar, como cabeça da casa, né? Presentes não dizem muita coisa se atitudes não demonstram. Entende? Então, carinho, proteção, né? Presença, atenção ao relacionamento, ao seu cônjuge, faz muita diferença, né? Para que este casamento, este relacionamento, esta união conjugal entre um homem e uma mulher, este casamento, prospere e seja uma bênção para a glória de Deus, né? Então, o amor, ele é o oxigênio que mantém o casamento vivo. Então, procuremos amar a pessoa, nosso cônjuge, do jeito que essa pessoa deseja ser amada. Vamos observar aquilo que deixa nosso cônjuge feliz, aquilo que deixa, que coloca um sorriso no rosto da pessoa. Então a gente precisa, homens, principalmente homens, precisa dar uma atenção a esses detalhes. Dá uma atenção a esses detalhes, né? Procuremos amar outra pessoa do jeito que ela gosta de ser amada, e nem sempre o nosso jeito de amar coincide ou corresponde com o que o nosso cônjuge gosta. Então a gente precisa estar atentos para esses detalhes, né? O que é que estão fazendo, o que fazemos? Colocamos um sorriso no rosto da nossa esposa, que você faz, que coloca um sorriso no rosto do seu esposo. E vamos observar esses detalhes. Então, são os pequenos detalhes que fazem uma grande diferença dentro de um relacionamento, de um casamento, né? Saber o que faz a pessoa amada feliz é de suma importância para que seja um casamento duradouro, feliz e harmonioso. A gente precisa entender o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro do matrimônio. E o amor, ele só irá crescer, frutificar e permanecer quando observamos esses detalhes, né? Quando essas áreas, esses detalhes no relacionamento, no casamento, são observados. O relacionamento também, ele precisa haver e existir o amor e a confiança. Confiança, ela não se impõe, não se exige, se conquista. Sem confiança, nenhum relacionamento pode dar certo. Provérbios 31, versículo 11 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Então, a confiança, a fidelidade, a verdade, a honestidade são ingredientes da confiança. Honestidade, lealdade são a verdade, são ingredientes, né, da confiança. Quando se perde a confiança dentro de um relacionamento, né, automaticamente a credibilidade vai embora. Um exemplo claro que a gente observa é quando um dos cônjuges começa a colocar senha no seu aparelho celular para o outro não ver as amizades ou as conversas.
Que absurdo é isto, né? Quando um dos cônjuges não tem acesso ao aparelho celular do outro, às conversas do outro. Não pode haver isso dentro de um casamento. E aqui nós estamos falando para cristãos. É inadmissível que eu não possa ter acesso ao conteúdo, às conversas que a minha esposa tem no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, e vice-versa. Então, dentro de um casamento feliz, abençoado, tem que haver o respeito, tem que haver a confiança, né? Então, ganhar confiança demora, mas perder a confiança é muito fácil e às vezes muito rápido. Então, repense em nome de Jesus. Será que sua esposa, hoje, ela pode pegar o seu celular e não vai deixar você preocupado? Ela pode acessar suas conversas, ver as amizades, que não vai deixar você preocupado e vice-versa? Se isso despertou alguma coisa em você, se atente. Deixe aquilo que não faz parte do seu casamento, que gerará atrito no seu casamento se o seu cônjuge ter acesso. É inadmissível que exista esse tipo de coisa dentro de um relacionamento. E sabemos que existe muito, mas não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, ensina. Você desejaria que seu cônjuge tivesse conversas privadas, escondidas de você, com uma outra pessoa? Gostaria? Claro que não. Então, vamos assumir as nossas responsabilidades e honrar aquele que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Não é tempo e nunca foi de agir contrário à palavra de Deus. Respeito, confiança, diálogo. Não pode haver segredos entre os cônjuges. Não pode haver conversinhas escondidas. Não é admissível isso dentro de um relacionamento, ainda mais dentro de um casamento cristão, irmão, pelo sangue de Jesus, né? Então não pode haver infidelidade conjugal. Mateus capítulo 19, versículo 9, o leito deve ser sem mácula, sem impureza. O que é que você anda acessando, o que você anda vendo, o que você anda conversando? Tira aquilo que é empecilho para que teu casamento seja próspero, seja abençoado. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Entende? O sexo não pode ser contrário à natureza. Homem e mulher, macho e fêmea, monogâmico, um só homem, uma só mulher. O que passa disso está contrário ao que a palavra de Deus nos diz. O relacionamento também ele precisa haver diálogo, conversa. Não existe relacionamento duradouro se não tem o diálogo entre os cônjuges. O diálogo é o meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais e de toda a natureza. Então, tem que haver conversa, tem que haver diálogo. Se os cônjuges não conversam, como descobrirão as necessidades, os sentimentos, os desejos um do outro?
não tem como. Então é conversando, é dialogando, que vamos nos entendendo, né? Aprender a dialogar é um fator primordial no relacionamento entre o homem, o marido e a sua mulher. Dialogar é falar de uma maneira que traga edificação, né? Que traga o respeito, que venha com o respeito, para que as diferenças sejam compreendidas, né? Dialogar sem abrir feridas que já foram cicatrizadas. Olha a importância do diálogo e do como dialogar, do como conversar, né? Dialogar sem abrir feridas que já foram cicatrizadas, sem criticar, né? Sem ferir, sem magoar. É importante observar isto. A maneira que dialogamos também e conversamos. Dialogar não é gritar, é conversar, é compreender, é entender, é ouvir, é compreender o significado das palavras que estão sendo ditas. Entende? Faça pedidos ao invés de exigir. Então é a maneira como conversamos, como lidamos com as diferenças dentro do casamento. O diálogo sadio é o veículo que transporta a paz, a harmonia, é o acordo que existe no casamento, o respeito entre os cônjuges, né? Tudo na vida precisa de comunicação, do diálogo. E imagina, então, um casamento onde falta a comunicação, o diálogo entre os cônjuges. Segundo tópico da nossa lição, aprimorando o relacionamento conjugal, né? Conflitos entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, vão acontecer. Sim, vão acontecer, mas ambos não devem deixar que isso se torne uma coisa normal. Tem que haver o diálogo para que estas situações não sejam corriqueiras. Momento haverá em que acontecerá essas situações, mas não pode ser uma coisa corriqueira, rotineira dentro de um casamento, pois vai abrindo feridas, vai gerando problemas, situações não resolvidas que vão empurrando com a barriga, lá na frente estoura. Então é necessário haver o aprimoramento, o diálogo, a conversa, a compreensão, para que as coisas ocorram dentro da normalidade, né? Então é necessário aprendermos a também renunciar, né? A nossa vida ela é marcada por renúncias. Todos os dias estamos renunciando a algo, alguma coisa, em benefício de outra coisa. Entende? Sempre que um se dedica a uma coisa, essa pessoa precisa abdicar-se de outra. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer que quem quiser ir após ele, ele renuncia a si mesmo. Toma sua cruz e siga-o. Então, todos os dias nós estamos renunciando a algo, alguma coisa, para obter outra, né? Às vezes preciso renunciar a uma coisa que eu gosto, por causa das minhas convicções, dos meus princípios. Entende? Então a vida é assim, né? Imagina dentro de um casamento, mas não pode só um dos cônjuges recuar e renunciar o tempo todo. Não vai dar certo. Tem que haver a
cumplicidade. Um renuncia para o bem do outro e vice-versa, né? Tem que ter consciência de ambos os lados, de ambas as partes, para que haja o equilíbrio, o respeito, a harmonia dentro do casamento. A renúncia da vida de solteiro para os casados é uma obrigação. Não tem como o casamento dar certo, ser duradouro, ser próspero, se os cônjuges ou um dos cônjuges querem viver uma vida de solteiro. Não dá certo. Não dá certo. Então, repense suas atitudes se você age assim. Se você quer que seu casamento seja duradouro, se você quer que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Repense. Casamento não é vida de solteiro. Casado não é vida de solteiro. É totalmente diferente, né? Então tem hora que é preciso renunciar ao que eu gosto, uma preferência, para não ofender ou contrariar a pessoa que eu amo, o meu cônjuge, entende? Então é necessário que haja a renúncia, o respeito, entende? É necessário aprender a suportar também, tolerar as falhas, aturar as deficiências. São pessoas diferentes, são mentes diferentes, são personalidades diferentes, às vezes de culturas diferentes, né? E aceitar os limites que todos nós temos, os limites da pessoa amada, né? Todos nós temos limites, sejam eles físicos, intelectuais, laborais, sexuais. Ter paciência, meus irmãos, é preciso ter paciência. É um exercício de paciência. O relacionamento, o casamento, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Pleno, absoluto. Todo mundo erra. Todos nós erramos. Então, se não aprendemos a ser pacientes, a respeitar as diferenças, a respeitar os limites um do outro, não tem como dar certo, né? Respeitar a pessoa amada como ela é aceitar a sua personalidade, né? Esperar com paciência a maturidade do outro chegar. Amadurece mais rápido do que o outro. Por isso é necessário que haja o respeito, a confiança, o amor, o diálogo, né? Para que o casamento seja próspero e dê certo, né? Nem tudo dentro de um relacionamento, de um casamento é flores. Nem tudo são rosas, nem tudo é lua de mel. Existe momento de arestas, né? Muitas coisas acontecem no transcurso de nossas vidas conjugais e precisamos compreender que isso não é o fim do mundo. Por isso é necessário que haja este entendimento, esta compreensão, este respeito, esta maturidade, para que um cuide do outro, um ajude o outro, um seja o braço forte do outro. Porque quando eu cuido do meu cônjuge, eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando de mim, entende? Então é preciso também aprendermos, irmãos, a perdoar. Sem perdão, não vai adiante. Não vai adiante. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Não é esquecer, que a gente sabe que não se esquece, mas é deixar o que passou, conversou, se entendeu, esquece o que passou. Foca daqui para frente. Por isso tem que haver esta maturidade, este equilíbrio emocional entre os cônjuges. A maturidade precisa existir dentro do relacionamento, entende? Então, perdoar é deixar para trás
o que passou e olhar para frente, né? Quem tem um coração perdoador jamais vai trazer à tona, vai jogar na cara o que se passou, né? Não paga, não se paga com a mesma moeda. Não decidiu perdoar? Não haja da mesma forma. Olhe para frente. Vamos seguir adiante. Perdoamos, aceitamos o perdão, reconciliou, decidiu continuar. Olha para frente. Esquece o que passou e foca no futuro, né? Não é dar troco, não é pagar com a mesma moeda, não é desenterrar defuntos. Colocou uma pedra, perdoou, decidiu seguir, amém. Não volta a citar o que passou, porque vai gerando feridas, vai criando atritos. Se não há o perdão, enquanto não houver o perdão, não cicatriza, não cura. Então é preciso botar um ponto final nesta questão específica e seguir em frente, perdoar e seguir em frente. E a bênção de Deus vem novamente, né? Perdão não é só o que sai da boca para fora, mas o que fica demonstrado nas atitudes a partir de então. Então são detalhes, são questões muito muito importantes que precisam ser observadas dentro do relacionamento. Nenhum relacionamento pode dar certo se não houver o perdão. Sem perdão, não prospera, não vai adiante, né? Só quem ama consegue perdoar, né? Então, o perdão vertical do homem para com Deus está condicionado ao perdão horizontal do homem para com o seu próximo, do esposo para com a sua mulher, da mulher para com o seu esposo. E para a gente finalizar, alcançando a maturidade conjugal. Sem maturidade, sem amadurecimento, as coisas tendem a ser muito mais difíceis, né? É o relacionamento com mutualidade. Cada pessoa continuará tendo suas individualidades. São pessoas diferentes, mas no casamento não é aceito, né, a individualidade, o individualismo, o eu sou, o egocentrismo, o egoísmo. O que era solitário agora não é mais. Agora é dois, é mútuo, né? O que era solteiro agora não é mais. É casados, são casados, né? O que era individual agora é em conjunto. São duas pessoas, são dois em um, né? Quem não renuncia novamente à vida de solteiro, quem não quer renunciar à vida de solteiro aqui para os solteiros, não casa. Porque você vai machucar, vai ferir a outra pessoa. E para os casados que estão vivendo a vida de solteiro, deixe imediatamente. Não faça com o seu cônjuge aquilo que você não quer que faça com você. Entende? Então, quem não renuncia à vida de solteiro não serve para estar casado. Na mutualidade, o que é meu também é da minha parceira, da minha esposa, né? O que eu participo, ela também participa. Onde eu estiver, ela também está ou pode estar. Não é eu tenho que ir a um lugar onde meu cônjuge não é bem-vindo. Entende? Os meus amigos são os amigos da minha cônjuge, do meu cônjuge. Entende? Né? Depois de casados, ou são amigos dos dois,
ou não pode ser amigo de nenhum. Não existe. O homem tem amizades com mulheres que a sua esposa não é amiga destas, e vice-versa. Não pode haver isso, não dá certo. Não dá certo. Mas cedo ou mais tarde, situações ocorrerão em que pode fugir ao controle. Não dá certo. Vamos cortar o mal, como dizem, pela raiz, para que problemas na frente não ocorram, né? Um relacionamento com comunhão é ter as coisas em comum, participar dos mesmos ambientes, entende? Da mesma mesa, da mesma cama, do mesmo lazer, das mesmas férias, né? Para a comunhão, precisa respeitar os limites um do outro, né? Respeitar os limites, os direitos um do outro, a integridade um do outro. Tem que haver isto dentro do relacionamento, respeitar a personalidade um do outro. Então, não é brincadeira. Por isso é necessário pensar sobre o relacionamento, sobre o casamento. Por isso o cristão ele não pensa como o mundo. Né? Não é se der certo, se não der certo eu separo. Então, tudo isso tem que ser analisado antes do casamento. E se já está casado, tome a sua cruz e siga. Conserte-se, converse, resolvam e sigam em frente, né? O relacionamento também precisa haver a reciprocidade. Significa, quer dizer, dar e receber, né? Dê valor à pessoa que está com você, né? Dê valor o que a pessoa fez, o que a pessoa faz por você, né? O casamento é uma pista, como diz, de mão dupla, né? De mão dupla. Tudo no casamento só é bom se atender a ambos os lados, né? Se o outro não for saciado, uma hora a corda vai quebrar. E aí o problema vem, né? Então tem que ser uma via de mão dupla. Um cuidando do outro, um zelando do outro. Não é uma pessoa só sendo beneficiada e a outra não, né? Se é bom para um dos lados, tem que ser bom para o outro também. Se está beneficiando apenas um, não siga adiante, porque uma hora a corda quebra e o problema chega, né? Então, na reciprocidade, eu te ajudo, você me ajuda. Eu te socorro, você me socorre. Eu te respeito, você me respeita. Eu te presenteio, você me presenteia, né? Eu te faço feliz, você me faz feliz. Olha como é. Olha como é, funciona. Entende? Então, eu te respeito, você me respeita. Então, tudo que for para mim, vai ser também para o meu cônjuge. Tudo que for para você, vai ser para o seu cônjuge. Se não está sendo assim, corrige isso em nome de Jesus. E a bênção de Deus vai estar sobre sua vida, sobre o seu casamento, né? É o relacionamento com cumplicidade, ou seja, com parceria, com confiança, com apoio. Os dois deverão assinar embaixo. Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Impossível, né? Se errar, erram os dois juntos, né? Se acertar, também acertam os dois.
juntos, né? Então, eu entro em acordo com você, com meu cônjuge, né? Você entra em acordo com seu cônjuge. Tem que haver isto, não pode faltar isto, entende? Os segredos seus são segredos dos seus cônjuges. E não pode haver segredo entre o cônjuge, entende? Então, se eu tenho um segredo, vai ser o segredo do meu cônjuge. E entre os cônjuges, não pode haver segredos. Não pode haver segredo. Nenhum dos dois faz ou responde por algo no casamento isoladamente, né? Não se faz nada sem acordo ou consentimento dos dois. Não existe coisas escondidas ou segredos que não possam ser compartilhados entre os cônjuges, entre o casal, né? O amor, o diálogo, o respeito, a confiança devem ser regados diariamente no casamento, no casamento. E a bênção de Deus estará sendo derramada sobre a sua vida. Nós não copiamos o mundo. Não deixe que as influências mundanas entrem na sua vida, no seu casamento. Nosso modelo de casamento é aquele que Deus estabeleceu. A bênção de Deus está sobre aquilo que Ele criou, que Ele abençoou, não sobre o que o mundo diz. Então, respeite, zele e cuide da pessoa que Deus te confiou. Amém? Deus abençoe o seu casamento.